Três evidências a respeito da vida após a morte que você não sabe. Será? Eu sou o Paulo Rosa e este é o Paulo Tira Dúvidas do meu canal Paulo Ensina. Paulo ensina pra você. Muito bem, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canalesco de questões bíblicas. E no vídeo de hoje, sim, eu vou contar para você três evidências a respeito da vida após a morte que você não sabia. E isso muito em razão do dia 2 de novembro, onde se comemora o dia de finados. Quero trazer esta reflexão para você. E no final do vídeo tem um bônus também que você vai se surpreender. Vejam só, primeira evidência de vida após a morte, a evidência lógica. Olha só, quero fazer com você uma diferença entre mente e cérebro. O cérebro é material, é anatômico. A mente é imaterial, não é palpável. E a gente observa essa diferença entre cérebro e mente, por exemplo, na capacidade que a gente tem de sentir dor, identificar cores, sabe? Isso é muito diferente daquilo que é simplesmente físico. Há uma parte imaterial do homem que nós devemos sim considerar. Quando se fala em morte, nós consideramos apenas a morte da parte física, material, né? É esse corpo que é sepultado, mas a parte imaterial não, ela continua ativa. Um outro detalhe também, ainda dentro dessa evidência lógica, é a questão do livre arbítrio, sabe? Se eu não sou livre para tomar as minhas decisões, o sistema de punições e recompensas ele não faz sentido para mim, porque isso só fará sentido se a gente tiver liberdade de escolha. E se eu não tenho liberdade para escolher as minhas ações, então as decisões que eu tomo são fatalísticas, né? É claro que como eu diria, é um assunto profundo. Isso exige uma reflexão assim mais detida, né? No caso. Mas eu quis falar apenas dois aspectos que são muito diferentes do aspecto físico. Portanto, nós temos uma parte imaterial. Bom, a segunda evidência é a evidência legal. Olha só, se as pessoas fossem apenas matérias, elas não poderiam ser responsabilizadas por crimes que cometeram há anos atrás. Isso por quê? Porque a identidade física do indivíduo ela muda ao longo do tempo. Na verdade, a ciência afirma que a cada 7 anos todas as partes da nossa anatomia elas mudam, exceto os aspectos do nosso sistema neurológico. Então, vejam só, quanto cabelo eu já perdi de certos anos para cá. Se eu fosse apenas uma matéria, eu poderia, no caso de ser responsabilizado por um crime, dizer, não, aquele não era eu, aquele tinha mais cabelo, aquele tinha mais peso, mais altura, menos altura. Então, também pela parte, pelo aspecto legal, a gente sabe que são coisas da alma, da parte imaterial do homem que garante a identidade pessoal de cada um ao longo do tempo. E por fim, há as evidências bíblicas. A Bíblia traz assim inúmeros versículos que nos asseguram que há vida após a morte. Um deles é Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se após a morte virá um juízo, então pressupõe que tem vida lá, porque quem não tem vida não se submete a juízo algum, né? Também Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então aqui também em Mateus 10, 28, há uma
uma sugestão bíblica de vida após a morte. E é por isso que a gente crê nesta verdade. Muito bem, o bônus que eu prometi para você é a respeito de uma sugestão que eu recebi de inscritos aqui do canal, perguntando se era pecado visitar túmulos de mortos, né, no dia de finados. E a resposta é a seguinte: depende com qual objetivo. Se o objetivo for para orar, fazer alguma prece àquele morto, agradecer por algo recebido ou buscar contatos diversos, aí sim é pecado. Por quê? A Bíblia diz que não há comunicação de quem morre com quem está vivo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, conforme foi citado aqui. Tem também a parábola do rico e do Lázaro, em que o rico, depois de ter morrido, ele solicita ao pai Abraão que retornasse à terra para conversar com seus queridos familiares. E Abraão diz: a comunicação é impossível. Isso está lá na parábola do rico e do Lázaro. Agora, se o motivo ou se o objetivo de ir a um túmulo no dia de finados ou não, por exemplo, para cuidar do local, isso é digno, isso honra a memória do falecido. E a Bíblia diz lá em Gênesis 23 que Abraão comprou um túmulo para sua esposa e Sara, quando ela morreu, e no capítulo 25, ou seja, anos depois, gerações depois, o local estava cuidado, porque Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, todos foram enterrados ali no mesmo local. Isso mostra que não há problema nenhum se você vai visitar o local para cuidar ali. Outro motivo, para cuidar do corpo, depende, né? Eu já participei, por exemplo, da exumação dos restos mortais da minha avó. Então isso também é digno, isso mostra zelo. A Bíblia também fala de um desejo que José teve quando ele estava no Egito. Olha, quando eu morrer, não deixe me enterrar aqui, leve meus ossos embora, eu quero ser enterrado lá na minha terra. E em Josué capítulo 24, esse desejo de José é cumprido. Então a gente vê também que se você tem esse zelo, esse cuidado, né, com os restos mortais de um ente querido, isso não há problema algum, não tem pecado nisso não. E por fim, se você vai visitar para fazer uma reflexão, né, pensar sobre algum aspecto de legado que o seu parente, aquele morto, tenha deixado, também não é pecado. Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que melhor é onde há luto do que onde há banquete. Então, vejam só, porque onde há luto, as pessoas aplicam o coração às questões da vida. Então, se você vai visitar um túmulo para lembrar de ensinamentos, né, de exemplos que a pessoa deixou, então não há problema nenhum. E também matar a saudade, né? Isso é a dor do luto, a dor da perda, e que todos têm que respeitar. Isso também não é pecado. Então, eu agradeço você por estar comigo aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e dê sugestões de vídeos, ajude-nos a manter de pé o canal Paulo Ensina. Muito obrigado, até a próxima.